Neste dia 22 de abril de 2026 é impressionante. Toda mídia suja brasileira contra o Supremo Tribunal Federal. Pasmem vocês que se juntaram todos os repórteres com esses professores constitucionalistas que dão entrevista para o UOL, e eu vou citar esse tal de Dr. Mairovich. Eles estão querendo dar razão a Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, que só tem 3% das intenções de voto, no caso do vídeo publicado nas redes sociais dele contra a Suprema Corte deste país, sugerindo que o ministro Gilmar Mendes vendeu um habeas corpus para o Dias Toffoli no caso do resort Taiaiá. Tem um tal de Fernando Schuller, do Estadão, que tem, assim, realizado comentários vergonhosos, absurdos. O jornalista Merval Pereira afirmou na coluna dele, ele que é um bolsonarista enferrujado, já está com roupa do Exército, anotem, estará com roupa do Exército, assim como seu colega Alexandre Garcia, talvez até na própria Globo News. A Globo News, uma grande esculhambação se transformou, não duvidem se permitirem que o Merval vá vestido, fardado de roupa do Exército Brasileiro. Mesmo com o general Tomás Paiva moralizando a instituição, juntamente com o ministro José Múcio, mas os bolsonaristas ainda têm aquela falsa ilusão que o Exército, enfim, aquela saudade do regime militar. E nós estamos observando o que ocorre na geopolítica internacional e a irresponsabilidade da imprensa, porque deveríamos estar preocupados com possíveis inimigos externos, haja vista do insano megalomaníaco que controla a Casa Branca chamado Donald Trump. É algo tão nebuloso, tão vergonhoso, que sinceramente dá medo. O Merval falou que o Supremo Tribunal Federal ameaça a democracia. Que cabra safado, que jornalista sacana, mentiroso. E ele reverbera o que a família Marinho tem em mente. Agora, tudo isso porque o Flávio Bolsonaro vendeu o projeto ultraliberal desalmado que vai ferrar os mais pobres para favorecer os mais ricos. Congelamento do salário mínimo. Nem o investimento mínimo para áreas como educação, saúde, infraestrutura nós teremos no Brasil caso este indivíduo ganhe a eleição que está por vir. A eleição de 2026, com a vitória do presidente Lula, vai ser um tapa na cara dessas figuras abjetas. O Supremo Tribunal Federal freou o governador Jorginho Melo, que sancionou uma lei inconstitucional, uma lei contrária às cotas raciais, a lei de cotas do governo federal. Santa Catarina, eleitores, cidadãos catarinenses, vocês vão permitir que esse tipo de absurdo seja levado com naturalidade até quando? O que foi que esse Jorginho Melo fez? Nada. Aí, para justificar a sua inércia à frente do governo, começa a criar factoides, pegando nessa pauta de costumes que não levará o Brasil a lugar nenhum. E foi graças ao Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 0, que esta aberração foi enterrada de vez. Por 10 votos a 0, o Supremo considerou inconstitucional a lei que abolia o sistema de cotas e que foi sancionada pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do partido bolsonarista PL. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que a adoção de cotas raciais não fere o princípio da isonomia. Muito pelo contrário, ela serve como forma de combate às desigualdades. É importante dizer que as desigualdades sociais abissais que existem hoje no Brasil não foram fruto do acaso ou da falta de empenho ou de capacidade de determinados grupos. A miséria e a pobreza que assolam 26,6% ou quase 60 milhões de brasileiros são o resultado de um processo histórico longo e excludente, principalmente para a população preta. Primeiro porque o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão sem oferecer aos ex-escravos ressarcimento pelos danos físicos e morais sofridos e sem implantar qualquer política de inclusão social dessa população. Os libertos ficaram à margem da sociedade. Primeiro porque não tinham terras para trabalhar. Ao contrário dos colonos europeus trazidos para branquear o país e que foram agraciados com terras, com ajuda financeira, com recursos de infraestrutura, os ex-escravizados foram entregues à própria sorte. Sem terra, foram obrigados a vender sua mão de obra aos ex-senhores a troco de quase nada. Analfabetos e sem renda mínima, os pretos também não podiam votar, portanto, não eram reconhecidos como cidadãos e por muitos anos nunca tiveram representação
participação na política, nem leis que os protegessem das injustiças. O ciclo da exclusão se fechou e por séculos foi assim. A miséria e a ignorância entre pessoas pretas era praticamente um destino imutável, uma maldição social que passava de pais para filhos, de geração em geração. Para quebrar esse ciclo, era preciso criar ações afirmativas, como foi o caso das cotas raciais, implantadas também em países como Canadá, Alemanha, Austrália, Índia e África do Sul. As cotas não são um favor do Estado, muito pelo contrário. O Estado brasileiro foi cúmplice do comércio negreiro. É preciso entender que a escravidão não foi apenas um negócio privado. Tanto no período colonial quanto no Império, o Estado brasileiro lucrava e muito com o tráfico de pessoas. Ele cobrava impostos altos sobre a compra e a venda de escravizados e tratava esses seres humanos como mercadorias. Essa atividade era regulada pelo Estado e uma importante fonte de arrecadação pública. O que muita gente parece ignorar é que os efeitos da escravidão, respaldada pelo Estado, não ficaram só no passado. Essa prática desumana gerou menor acesso à educação, renda mais baixa, maior exposição à violência e menos oportunidades às pessoas pretas e seus descendentes. É o que a gente chama de desigualdade estrutural, que não depende só de escolhas individuais, mas de condições herdadas. Quem critica e combate políticas de reparação, como a lei de cotas, costuma alegar o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei. Mas no direito existem duas formas de igualdade. A formal, para que todos sejam tratados de forma igual, e a igualdade material, que recomenda tratar diferente quem está em situação desigual. A Constituição não está se contradizendo. Quando o Estado cria medidas diferenciadas, como a lei de cotas, por exemplo, a ideia não é privilegiar, é equilibrar um jogo que já começou desigual. E vale ressaltar também um outro ponto bastante importante. O Supremo Tribunal Federal está realizando o julgamento que envolve o Rio de Janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral demorou muito tempo para julgar o caso envolvendo o governador Cláudio Castro. Graças ao Supremo Tribunal Federal nós teremos um desfecho, porque o Castro se desincompatibilizou antes para fugir da cassação do mandato. E eu, sinceramente, espero que a Polícia Federal, encontrando provas contra este indivíduo, o pior governador da história do Rio de Janeiro, que ele seja punido. E eu me refiro ao escândalo do Master, que o Estadão, que a Folha, que o UOL, que a Globo tentam empurrar irresponsavelmente, de forma criminosa, para o Supremo Tribunal Federal.